Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Manchester City, campeão da Tríplice Coroa, ganhou Copa da Inglaterra, Premier League e Champions. Claro que a Champions é o mais aguardado, porque era o objetivo que faltava dentro do projeto esportivo do Manchester City, era a grande ambição, era a cobrança que existia em cima do Guardiola, até porque dominante o time já tem sido dentro da Premier League, e acho que eu sempre discordei da ideia que muita gente defendia, de que o Guardiola precisaria ganhar uma Champions para validar o super trabalho. O City já estava na história, no mínimo do futebol inglês, mas agora também do futebol europeu, conquistando o título máximo que poderia do continente europeu. E era algo que me parecia até um caminho natural. Parecia uma questão de tempo desde que o Guardiola começa a executar, a estabelecer um trabalho tão dominante e que já teve diferentes versões também. Até acho, parênteses, né? Até acho que esse Manchester City nem é o melhor da era Guardiola, mas é o que fica marcado pelo título da Champions e pela Tríplice Coroa, né? Que já gera automaticamente aí comparações com o United de 99 e tudo, que até é uma outra história, porque acho que eram eras bem diferentes do futebol inglês como um todo, enfim, não vou entrar nesse ponto agora, mas era algo que o torcedor do United ostentava, né? Assim, a Tríplice Coroa de 99 foi muito marcante e agora o City consegue responder ao rival também nesse aspecto. Então, me parecia uma questão de tempo, o City bateu na trave algumas vezes, muitas vezes ia uma carga grande em relação ao Guardiola e tudo, e acho que na verdade isso tem muito mais a ver com o quão imprevisível e aleatório pode ser um campeonato de mata-mata, que vai ter pequenos detalhes determinantes para você ter sucesso ou não, e por isso a minha dificuldade, ou minha reprovação em ficar usando fracasso, porque às vezes é a questão do detalhe que te afasta do título, e se a gente for pensar na temporada anterior, eu acho até que o City foi mais superior ao Real Madrid do que foi nessa temporada quando elimina o Real Madrid, e na temporada passada, aí eu tô falando de 2021-22, o Real Madrid elimina o Manchester City de uma forma muito cruel, quando o City tinha atropelado o Real Madrid na maior parte do confronto. Enfim, o ponto é que o City venceu justamente com detalhes, porque o Ederson foi determinante, porque a Inter de Milão jogou muito bem, porque a Inter fez um grande primeiro tempo anulando boa parte da movimentação do City, ou conseguindo limitar a produção ofensiva do City, e foi longe de ser uma final de um time só, uma final de ampla superioridade, não foi o caso, e aí é uma chance perdida com o Lautaro, é uma chance perdida com o Lukaku, e é uma finalização no rebote na entrada da área que gera o gol do City, e tudo isso faz parte do jogo, por isso que é muito detalhe, porque às vezes você joga até melhor e não consegue a vitória. E o City nem fez a sua melhor exibição e conseguiu o título que faltava, mas é um título justíssimo para coroar esse trabalho de anos. E aí eu acho que o grande ponto que fica, como qualquer time muito marcante, ainda mais no caso do Guardiola, que é um dos treinadores mais importantes da história do futebol, certamente o mais influente dessa geração e das últimas décadas, e que dita tendências muitas vezes, aí eu acho que o ponto mais interessante é prestar atenção nas diferenças táticas do time. E aí muitas vezes o que vem é aquela discussão, qual a marca desse City? Esse City vai ficar marcado pelo quê? O Manchester City 2022-2023 ganhou tudo que tinha para ganhar, tudo não, porque não ganhou a Copa da Liga, mas era o menos importante dos títulos, mas enfim, ganhou a Tríplice Coroa, ganhou a Champions, ele vai ficar marcado pelo quê? Acho que a primeira resposta talvez seja muito objetiva, mas talvez seja muito simplista também. Haaland, muita gente vai chegar e falar, o Haaland é o cara que chegou e mudou o time e foi campeão. Eu acho que é verdade em parte, porque de fato ele era um atacante que o City não tinha na temporada anterior, ele era um goleador que garantia gols com um número assustador como tem sido a carreira dele, como ficou nítido na Premier League, que teve um impacto imediato indiscutível, que acrescentava uma nova dimensão à forma de jogar do Manchester City, a velocidade para um ataque em profundidade. O City que poderia também castigar em contra-ataque se tivesse campo aberto. Num jogo mais de igual para igual em que o adversário também se expõe, o City marcar um pouco mais baixo e acelerar no contra-ataque vira uma arma muito importante tendo um cara como o Haaland. Algo que não acontecia em anos anteriores, porque o City geralmente era o time que fazia questão de controlar. Recuperou? Não vai fazer questão de acelerar. Vai controlar, construir e se estabelecer no campo de ataque de novo. O Haaland oferece e ofereceu essa nova dimensão à forma de atacar. Então, é evidente que não está errado dizer que o Haaland é uma marca desse time. Mas acho que a grande marca do ponto de vista tático está na transformação da linha de 4 defensiva. E aí entra até uma outra discussão paralela que eu acho muito interessante, que é o City passou a ser escalado na reta final da temporada com 3 zagueiros. Então, as gerações de imagem e tal, muitas vezes colocando o City lá, 3 zagueiros, e o Stones como volante. Eu acho que essa é uma boa discussão, porque assim, o Stones estava jogando realmente como volante? Porque defensivamente não.
Na maior parte das vezes da temporada, ele estava jogando numa linha de 4, ele sendo um dos zagueiros. Na final da Champions até foi diferente, o comportamento com bola e sem bola dele. Mas eu não vou nem ficar preso à final da Champions aqui, em que ele atua numa faixa até mais avançada, ele vira um meio-campista à direita, mais adiantado em relação ao Rodri. Na maior parte da temporada, ele jogava mais alinhado ao Rodri numa dupla de volantes quando o time tinha a bola, mas ao perder a bola é que o City acaba ficando pouco com a bola, né? Pouco sem a bola, né? Então é um time que a gente acaba vendo tanto tempo em campo com bola que fica mais natural tentar estabelecer um campinho na estrutura ofensiva. Mas se a gente parar para pensar, na maior parte das vezes, o padrão utilizado ele tende a ser mais uma mescla, um meio termo, mas muitas vezes é um padrão defensivo para a gente estabelecer o comportamento. E hoje em dia é cada vez mais natural que times tenham diferentes desenhos atacando e defendendo, e por isso o desenho por si só, a formação por si só não é a mais importante, sim o funcionamento ofensivo e defensivo. Por exemplo, o Guardiola é um treinador que nessa temporada, e já vinha utilizando isso, geralmente ataca em 3-2-4-1. A gente vai falar 3-2-5, não tem o menor problema, tá? Questão dos números aí não é a mais importante, e sim o entendimento da distribuição das peças no campo. Até aí, não tem nenhuma novidade em dizer isso. Se a gente for pensar no Guardiola, não só no Guardiola, o futebol mundial hoje, seja você atacando, seja você jogando com 3 zagueiros ou não, tem sido cada vez mais normal que você ataque em 3-2-4-1. Que você tenha um lateral virando volante, o outro lateral abrindo o campo, enquanto um ponta vira meia, o outro ponta fica bem agudo. É uma forma de jogar. Você pode ter os dois laterais se projetando, abrindo bastante o campo e baixando um volante para virar um terceiro zagueiro. Vai ser um ataque muitas vezes em 3-2-4-1 da mesma forma. São diferentes maneiras de você chegar. Você pode jogar com 3 zagueiros e aí você vai ter os alas abrindo o campo, os 3 zagueiros vão estar ali. São diferentes formas de chegar no mesmo lugar. É claro que você pode jogar com diferentes propostas, estilos, características, e aí tem a ver com nomes individualmente falando, com ideias. Você pode ser um time mais direto, menos direto, mais passe curto, mais passe longo. Tanto faz, não é esse o ponto. Então, assim, o ataque em 3-2-4-1 não é exatamente uma novidade. A grande questão aqui, e é muito interessante porque isso renderia um vídeo longo até, de pensar na transformação do Guardiola ao longo da carreira como treinador e como algumas das ideias foram impactando na sequência da carreira, seja o Barcelona inicial, seja o Bayern que começa a usar laterais por dentro, seja depois com ele já no Manchester City mesclando um pouco essas ideias, e aí se a gente for lembrar, eu vou ficar no próprio Manchester City do Guardiola, a gente viu o Delph ser um lateral que jogava por dentro, ou seja, esse movimento do lateral que vira um volante. A gente viu o Zinchenko fazer isso, um lateral que vira um volante, enquanto o Walker muitas vezes ficava na linha dos zagueiros, ou seja, a linha de 4 vira 3, com o Walker ficando, um lateral na base, e 2, Rodri, antes o Fernandinho, o primeiro volante tendo a companhia do lateral que vem para se juntar até ele. E os 2 meio-campistas jogando mais adiantados, junto com os pontas bem abertos, dando amplitude, parte da base do jogo do Guardiola. Então, assim, a estrutura não muda muito se a gente for olhar ao longo do tempo. É claro que tem variações. O Guardiola, na temporada anterior, chegou a usar muitas vezes um falso 9, com o Bernardo, com o Phil Foden, enfim. E muitas vezes defendendo um 4-4-2, por exemplo, né? Com 2 linhas. O que diz muito sobre essas diferenças entre atacar e defender. Mas o ponto dessa temporada está justamente em quais são os movimentos da linha de 4? Porque se essa linha de 4 é determinante para você definir essa saída de bola, essa construção em 3-2-4-1, a grande diferença é que não mais um lateral se juntou ao volante, e sim um zagueiro se juntou ao volante. Então, essa é a grande diferença, para mim essa é a grande marca tática desse Manchester City, que também não é algo inédito na história do futebol, tá? Em vários momentos da história. O próprio Barcelona, com o Guardiola como jogador nos anos 90, tinha muitas vezes essa variação dos 3 zagueiros, e um dos zagueiros sendo esse construtor à frente e tudo. Então, assim, não é algo inédito, mas é mais uma vez algo que o Guardiola resgata dentro da história do futebol e aplica de uma outra maneira, de acordo com o futebol atual, com as demandas do futebol atual e tudo. E esse jogador acabou virando o Stones. Então o Stones virou a grande marca tática, o grande símbolo tático do Manchester City do Guardiola nessa temporada de Tríplice Coroa, porque o que a gente começou a ver foi um zagueiro, e já há anos, já nem é novidade mais falar na importância que os zagueiros têm na construção das jogadas, em como os zagueiros determinam essa construção desde trás, porque são geralmente os jogadores que têm mais tempo para ver o jogo de frente. O volante já está muito pressionado no espaço reduzido, o meia então nem se fala. Então o zagueiro vira um armador. Isso já está acontecendo há pelo menos uma década, né? De forma bem nítida no futebol europeu como um todo. Então, o que esse City teve de diferente? A composição da linha de 4 com os laterais,
não mais laterais, eu citei Zinchenko e Delphi para falar anteriormente, mas depois o João Cancelo foi um que fez muito sucesso jogando justamente, e eu gostava até mais dele na lateral esquerda justamente por essa facilidade dele se juntar ao meio e achar passes decisivos com a perna direita, esses passes em diagonal. E foi muito interessante, assim, acho que foi muito marcante na temporada, o momento em que o City abre mão do João Cancelo e o empresta para o Bayern. Porque a gente está falando de um dos principais jogadores do time na temporada anterior. E de repente ele não faz mais parte dos planos. É claro que isso tem inúmeros fatores, tem questão de relacionamento, de perder espaço, mas tem a ver com ideias também. E o Guardiola falou abertamente sobre isso em uma das entrevistas mais pro fim da temporada, sobre o impacto de passar a ter defensores nas laterais. Então foi muito interessante como essa linha de 4 mudou prioridades. Agora, os laterais passam a ser especialistas em duelos defensivos de 1 contra 1, ou seja, o Walker. Walker hoje é um dos laterais, até pela capacidade física, de velocidade, de recuperação, de cobertura às costas, de enfrentar os grandes jogadores do futebol mundial. E aí eu tô falando de Mbappé, de Vinícius Júnior, caras que são quase imparáveis. O Walker hoje é um dos principais marcadores para esses duelos. Então você tem esse cara que pode jogar como lateral, mas pode tranquilamente ficar como um zagueiro à direita, como muitas vezes fez na seleção da Inglaterra aí nas últimas grandes competições. Ele já é um ganho enorme nesses duelos, nesses enfrentamentos. E o Guardiola foi ganhando cada vez mais confiança no Ake para fazer esse mesmo papel pelo lado esquerdo. Então esse City de Ake e Walker deixa de ser um City dos laterais que viram volantes ou dos laterais que abrem o campo no campo de ataque, e sim dos laterais que são zagueiros, que estão ali para os duelos defensivos. Mas o City não ia abrir mão de um outro jogador para acompanhar o Rodri nessa distribuição. E aí entra o peso do Stones, que virou, dentre os zagueiros, né? O Laporte foi um zagueiro que em outros momentos teve muito peso ofensivo pela construção também. Perdeu espaço nessa temporada porque o Guardiola passou, até de uma forma mais pragmática, embora essa seja uma palavra que dificilmente é associada ao Guardiola, mas ele passou de uma forma mais pragmática a priorizar aspectos defensivos dos seus laterais. E aí ele dá espaço e protagonismo para um zagueiro que tem um passe e que tem uma capacidade, que se mostrou com uma capacidade física que nem era tão esperada. O Stones nos tempos de Everton, e até no City já tinha jogado como lateral, no City ele já tinha jogado como volante, mas era muito exceção à regra. Então assim, o Stones quando surge, ele era um jogador que já tinha essa capacidade, essa personalidade para iniciar o jogo de trás, mas depois ele passa a ser um jogador com lesões, ele passa a ser um jogador que oscilava muito, que demorou a se firmar totalmente, mas nessa temporada ele acaba virando o símbolo da reta final, justamente porque ele vira um volante no momento com bola. Então ok, agora, se essa linha com 4 vira linha com 3, isso já acontecia antes, fosse com um lateral ficando, outro lateral aberto, outro lateral por dentro, outro lateral virando volante, agora os dois laterais ficam. E o Rúben Dias fica como esse zagueiro central, e agora o Stones é quem se desprende da linha de 4, tornando essa linha com 3 e passa a jogar perto do Rodri. Isso ajuda também a dar uma superioridade por dentro, você ganha agora, em tese, 4 jogadores, basicamente um quadrado nessa faixa central, e permite que os meio-campistas sejam empurrados para frente. Então, se em tese o Gundogan é o parceiro do Rodri, se a gente pensar num City se defendendo num 4-4-2, por exemplo. No momento sem bola, o De Bruyne vai jogar ao lado do Haaland, os dois pontas vão baixar numa segunda linha com 4-4-2 super convencional, né? Até parece que é super convencional, mas no momento sem bola é um 4-4-2. É que o time raramente se vê em situações de se defender mesmo, se reposicionar no campo de ataque. Até por isso a importância da reação ao momento da perda da bola. Perde, pressiona, recupera e tudo. Por quê? No momento com bola, essa subida do Stones por dentro, ela vai ter o mesmo efeito que já tinha essa subida por dentro de um lateral, que é dar companhia ao Rodri, gerar opções de passe nessa saída, esse momento de saída de bola de construção e permitir que o Gundogan, no caso, suba um degrauzinho, suba um nível, uma altura no campo. Porque aí ele vai passar a jogar próximo do De Bruyne, principalmente sendo esse infiltrador. E aí o impacto do Gundogan fazendo gols decisivos, atacando a área. Como o De Bruyne já tem sido cada vez mais nos últimos anos esse jogador muito mais de atacar os espaços, de aparecer nesse meio espaço ali, né? Já que o City acaba atacando com 5 jogadores. Você tem o Haaland por dentro, você tem os 2 pontas bem abertos e esses 2 meias, eles acabam sendo infiltradores. Porque se o adversário joga numa linha com 4, por exemplo, você ter esses 2 pontas dando muita amplitude, a ideia é justamente alargar a defesa adversária. Se você alarga a defesa adversária, você gera espaços entre zagueiro e lateral. Entre zagueiro e lateral, que está justamente aí o conceito que é chamado hoje em dia de meio espaço, está uma brecha para uma infiltração. Gundogan infiltra, ataca a área. De Bruyne infiltra, não só para a área, mas para atacar a ponta, muitas vezes para fazer aquele passe decisivo. Além de você ter um Haaland ali que naturalmente vai ocupar os zagueiros pela ameaça constante que ele pelo jogador decisivo que ele é. Então, para mim,
é muito interessante olhar para mais uma transformação, mais um capítulo de um livro fantástico que é a carreira do Guardiola como treinador, porque a mudança marcante dessa temporada, ela talvez não seja a mais óbvia do ponto de vista tático. É claro que tem o impacto do Haaland, é claro que tem o impacto de diversos outros fatores que eu poderia ter citado aqui, de avaliações individuais de alguns jogadores, mas dentro de uma estrutura já muito montada, de uma sequência de trabalho, o ajuste da linha de defesa foi decisivo, foi determinante. Deu uma maior estabilidade nos duelos defensivos pelos lados e permitiu que o Stones virasse esse jogador, esse volante a mais, esse meio campista a mais, tantas vezes mostrado na geração de imagens da Champions, da Premier League, como um volante, o que ele não necessariamente era, porque aí a gente entra num outro debate, que é essa questão de onde ele deveria aparecer na escalaçãozinha. Eu ainda acho que ele deveria aparecer ao lado do Rúben Dias, porque o time parte de uma estrutura de linha com 4. Como já acontecia nos anos anteriores. Ataca com uma linha de 3. E aí sim, o Stones vira meio campista, que na final da Champions foi quase um meia-direita, atacando a área, fazendo o Bastoni se desprender lá da linha de 3 da Inter, para fazer longas perseguições da mesma forma que o Darmian fazia no De Bruyne e depois no Gundogan, no que foi um dos grandes duelos táticos aí dessa final de Champions também. Mas eu nem quis ficar muito preso à final da Champions, até porque já passou um tempo, né? O canal tá parado há bastante tempo aqui também, então até pela final da Champions já ter passado há um tempinho, a ideia aqui era falar de um todo, do que foi o balanço da temporada do ponto de vista tático. E o grande aspecto de marca tática desse time tem a ver com essa nova função do Stones. É isso, o espaço está aberto aí para vocês, um abraço, até a próxima.